E se um único mineral pudesse, de repente, ser a chave para reescrever o futuro de uma nação inteira? Hoje, a gente vai analisar um plano bem audacioso que propõe exatamente isso. Um plano que usa o nióbio para forjar uma nova economia, uma nova força de trabalho e até mesmo uma nova civilização. Estamos falando do Projeto Nióbio Soberano. Olha, a ambição aqui é monumental. Essa citação que abre o documento do projeto já define o objetivo final, nada menos que transformar uma matéria-prima em poder nacional absoluto. Isso vai muito, mas muito além de mineração ou indústria. É uma visão geopolítica na sua forma mais pura. E isso nos leva à grande questão, né? Como exatamente um único mineral pode servir de base para reescrever o destino de um país inteiro? Vamos investigar a estratégia por trás dessa visão. Bom, a ideia central do projeto é essa: transformar um monopólio geológico, que é o controle das reservas de nióbio, em um monopólio tecnológico. É uma estratégia de poder que se baseia numa autossuficiência completa. O documento deixa bem claro que o grande prêmio é o tal poder nacional absoluto. E isso seria alcançado com uma independência tecnológica total, com o nióbio sendo o alicerce de tudo. E um detalhe, aqui a eficiência não é só uma métrica. Ela é descrita como o princípio moral que guia o projeto inteiro. Mas, como essa visão grandiosa se torna realidade? A próxima parte, chamada de A Alquimia do Bilhão, detalha a estratégia econômica e tecnológica que promete ser basicamente o motor de toda essa transformação. O plano começa com uma crítica bem forte ao sistema atual. Ele aponta para um custo de 18 bilhões de reais, que o documento chama, sem rodeios, de imposto sobre o fracasso. Ou seja, um dinheiro que estaria sendo totalmente desperdiçado. E a proposta é redirecionar uma pequena fração desse valor, 1 bilhão de reais. Esse capital não seria um subsídio, não. Seria um investimento inicial para colocar para rodar todo o novo parque industrial do país. E o que esse bilhão compra? Compra a espinha dorsal de um parque industrial novinho em folha. 1.000 sistemas avançados de impressão 3D de metal. Percebe, não é uma melhoria pequena. É a criação de uma base produtiva de ponta, do zero. E o plano é incrivelmente específico, viu? Ele detalha o que chama de triunvirato da manufatura aditiva, apontando as máquinas exatas e, o mais importante, os ativos soberanos que elas podem produzir. Estamos falando de deixar de importar para começar a produzir aqui mesmo tudo, desde câmaras de combustão para foguetes até blindagem balística. Mas a tecnologia é só metade da história. A próxima fase do projeto foca no seu impacto mais profundo, uma verdadeira revolução humana, que mira especificamente nas gerações mais jovens, como a geração Z e os millennials. O contraste que o documento desenha aqui é gritante. De um lado, a situação atual, que ele descreve como subemprego e precariedade em aplicativos de entrega. Do outro, um futuro no comando da indústria 4.0, operando tecnologia de ponta. E a chave para essa transição seria uma linguagem de programação, o G-Code. O plano eleva essa linguagem a um status quase sagrado, chamando ela de a nova Constituição da Força de Trabalho. A ideia é que dominar essa linguagem se torne o passaporte para a liberdade econômica e profissional. E isso se transforma numa carreira bem clara, a trilha da soberania. Ela leva um trabalhador da posição de aprendiz, preparando pós-metálicos, para operador de máquinas complexas e, no final, ao posto de arquiteto de defesa, que seria responsável por otimizar peças estratégicas para a nação. É uma jornada de empoderamento pela requalificação. E a ambição para essa nova força de trabalho é altíssima. O documento faz uma afirmação bem ousada. Um técnico formado por esse sistema teria um currículo superior a 90% dos engenheiros civis atuais. É uma declaração bem radical sobre o valor dessa nova especialização. Para terminar, o projeto olha para o seu legado de longo prazo. O objetivo não é só criar uma indústria, mas plantar as sementes do que o plano chama de oitava civilização, uma nova era construída sobre essa base tecnológica. O motor financeiro para essa visão de futuro viria do lucro da exportação de produtos acabados de nióbio, e não mais da matéria-prima bruta. E esse dinheiro extra financiaria o que o plano chama de Pacto Intergeracional. E esse pacto tem 2 pilares. Primeiro, a nutrição biossoberana, com dietas otimizadas para os filhos da nova elite de trabalhadores. E segundo, a educação simbiótica, que integra escolas e fábricas desde cedo. É quase uma engenharia social em uma escala impressionante,
focada em maximizar o potencial humano da próxima geração. E essa citação do documento resume a visão perfeitamente. A ideia é que essa nova estrutura crie uma mobilidade social acelerada, onde o filho do técnico de hoje se torna o engenheiro aeroespacial de amanhã. É a promessa máxima de progresso de uma geração para outra. E a gente termina com a própria pergunta final do documento, que abre todo um novo campo de debate. A questão da sabotagem industrial estrangeira é um lembrete bem direto de que um plano dessa magnitude não existe no vácuo, nos deixando a pensar sobre as suas enormes implicações geopolíticas.